A medicina, sendo um instrumento de Deus para minimizar as dores humanas, está ampliando os seus horizontes. Novas conquistas atestam que o cultivo da espiritualidade previne e cura doenças. O passo seguinte será o diagnóstico das causas das enfermidades que se situam na intimidade da alma. Este livro trata exatamente da humanização da ciência, que se aproxima cada vez mais da medicina da espiritualidade com resultados altamente positivos. Dr. Galton, o construtor de futuros. Sidney Fernandes em sua nova obra. Vem aí! Bom dia, sejam bem-vindos à programação do Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos chegando para mais um programa Reencontro. Hoje, dia 7 de outubro, o ano é 2020 e nós estamos começando mais um programa, aquele bate-papo, aquele encontro que nós temos toda quarta-feira a partir das 9 horas. Eu sou o Theo Oliveira e hoje temos mais uma vez a presença do nosso grande amigo Jorge Salomão. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo. Bom dia, Theo, bom dia, nossos ouvintes, muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Bom, Jorge, hoje quarta-feira, né, dia 7 de outubro, o ano é 2020. Eu já tenho aqui algumas perguntas, Jorge, mas eu gostaria de fazer uma colocação para você. Você viu aí uma entradinha sobre o livro do Sidney. Esse livro do Sidney, ele trata sobre a medicina e a espiritualidade. Eu separei, claro, algumas perguntas aqui sobre o livro ou sobre o tema, mas eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre essa relação, Jorge, se o Sidney trouxe ela à tona, né, principalmente no momento em que a medicina está mais em alta, todos voltados para esse pensamento devido a essa pandemia, e também a espiritualidade, já que muitas pessoas não podem ir aos centros espíritas, aos templos evangélicos, à Igreja Católica, aos seus templos de Umbanda, onde as pessoas participam das suas atividades religiosas. Como é essa relação? Essa relação existe, os espíritos atuam também na medicina, principalmente nesse momento que nós vivemos, Jorge. Theo, aquela obra de André Luiz, intitulada Missionários da Luz, tem uma passagem que me chamou muito a atenção, especificamente dentro desse assunto que você está aí abordando, o aspecto da medicina e da espiritualidade. Por quê? Porque eu me recordo que num determinado trecho dessa obra, André Luiz, ele está visitando pessoas que estão numa situação de dificuldade, enfim, e estão aí com seus sintomas patológicos, doentes, portanto. Num determinado instante, o mentor espiritual de André Luiz, e André Luiz também é um espírito desencarnado fora da matéria, portanto, ele, num determinado instante, esse mentor chega a dizer o seguinte para André Luiz: André Luiz, se os médicos orassem, quantas inspirações e quantas bênçãos, além das que os médicos encarnados já realizam, poderiam realizar muito mais ainda. A partir daí, Theo, nós verificamos que há, obviamente, uma conexão muito estreita da medicina com a espiritualidade. De modo que os médicos do além, eles estão aí intuindo os nossos médicos encarnados sobre diagnósticos, sobre procedimentos cirúrgicos, enfim, toda aquela gama, aquele amplo espectro que é a atividade médica. Então nós podemos dizer a você, Theo, e aos nossos ouvintes, que sim, que a espiritualidade tem um interesse muito grande, enorme, inclusive, em que a medicina expanda cada vez mais, porque, a bem da verdade, a medicina se constitui numa misericórdia de Deus visando a minoração das dores, das doenças que nós que estamos aqui na Terra sofremos. Exemplo disso, da misericórdia de Deus, nós podemos dizer para você, por exemplo, que a anestesia,
é uma abençoada técnica, é um abençoado procedimento que nos elimina das dores quando temos que nos submeter a determinados procedimentos. Então, por aí você vê que, assim, com certeza, Deus, ele dividiu o pão misericordioso da cura para que os nossos irmãos, os abençoados médicos, pudessem, uma vez alicerçados nesses princípios, e também, se possível for, melhor ainda será, diz André Luiz na sua obra Missionários da Luz, se eles estiverem, então, conectados à espiritualidade superior, que receberão uma ajuda enorme, inclusive, para até mesmo, quem sabe, a cura daqueles processos doentios que os seus pacientes apresentam. Tá certo. Você citou aí, né, a fala, se os médicos orassem, inclusive, de antemão, o título do livro do Sidney seria esse. Aí vem minha pergunta, Jorge. Muitos médicos podem não orar, mas eu acredito que a escolha da profissão, e independentemente deles orarem ou não, tem ainda dentro daquilo que você disse, né, os espíritos ainda assim os ajudam muito. Então quer dizer que se os médicos, em sua grande maioria, orassem, eu acredito que em determinada situação, porque eles passam por algumas situações durante o dia que não tem como fugir de um pensamento em Deus, de buscar a Deus em determinado momento. Mas se esse costume fosse mais no dia a dia, as coisas seriam melhores em algumas situações, Jorge? Então, com base nessa passagem de Missionários da Luz que eu mencionei, Theo, os médicos aos quais a espiritualidade ali estão observando, eles não têm conexão alguma com a espiritualidade. E, no entanto, quem está ali, por exemplo, num centro cirúrgico, num consultório médico, os espíritos. Os médicos que estão ali, os encarnados, eles não oraram. Não pediram nenhuma intervenção divina. E, no entanto, os espíritos superiores estão ali. Por isso que o mentor disse, se eles não oram e nós já estamos aqui, então se eles orassem, quantos benefícios eles não haveriam de espalhar para a humanidade aflita, carente e necessitada. Eu digo isso porque, às vezes, lá no meu escritório, quando, de repente, se me apresenta um caso intrincado, daqueles complexos, que às vezes chega a me deixar um pouco atônito, eu procuro orar, buscar inspiração. E, curiosamente, passado algum tempo, pode ser que essa inspiração não chegue ali no momento, mas ela vem. E aí vem uma inspiração tão grande, tão maravilhosa, que aí me dá condições de resolver, de solucionar aquele caso. Do mesmo modo para todas as profissões, não é somente os nossos irmãos, os médicos, mas como o tema hoje refere-se à questão da medicina, todos os profissionais têm aí o apoio espiritual quando assim o necessitar e fizer o pedido. O próprio Cristo havia dito, pedi e obtereis, batei e a porta abrir-se-vos-á, buscai e achareis. De modo que nenhum de nós ficaremos sem assistência. Porém, o foco central da sua pergunta é, mesmo eles não orando, eles receberão esse aporte, esse auxílio espiritual, sem dúvida alguma, porque, repito, com base nessa obra Missionários da Luz, nós estamos vendo um médico aqui da Terra sendo auxiliado, inspirado pelos espíritos superiores, muito embora ele não tivesse feito qualquer tipo de conexão. Aí, repito, por isso que o mentor diz, se ele não pediu a intervenção espiritual no auxílio ao seu trabalho de médico, e mesmo assim está sendo auxiliado, imagine então se ele tivesse orado, quantos benefícios ele não estaria recebendo, com certeza. Tá certo. Ô Jorge, e as perguntas estão chegando aqui, eu já estou separando, né, para o pessoal fazer. Pode ser que aconteça de aparecer alguma pergunta que não tenha muito com o tema, mas a gente dá essa liberdade para as pessoas, porque talvez a dúvida dela não é muito referente, talvez o problema da pessoa não seja referente à medicina, à espiritualidade, do jeito que a gente está tratando hoje. Nem por isso a gente vai deixar de fazer a pergunta e de trazer para você, e você dar uma palavra aí para os nossos amigos, né? É importante, Theo, sem dúvida alguma. Falando ainda da oração, Jorge, passa muito por dois fatores, né? Você estava falando aí, eu já estava aqui pensando.
o fato de o doente ter o merecimento espiritual, isso também deve agregar uma ajuda para ele, e os amigos e parentes que estão sabendo desse enfermo e também oram por ele, porque nesse momento acontece muita união em família também, né? Quando alguma pessoa está internada ou foi ao médico e descobriu que tem algum tipo de problema, as pessoas se voltam um pouco para a espiritualidade buscando essa oração e em algum momento em que ela precisa de um trato mais delicado na medicina, essas duas funções também acabam agregando valor a essa ação da espiritualidade, né, Jorge? Theo, o primeiro passo para que nós, enquanto portadores de moléstias, recebermos a terapêutica espiritual, especialmente a terapêutica oriunda da prece, ou a terapêutica oriunda do passe, ou da oração à distância, da mentalização, enfim, é, por parte de nós, os portadores de moléstias, a adesão. Porque de nada valerá que, por exemplo, como aconteceu não uma vez, mas 2, 3 ou mais vezes, de eu vir à casa espírita, isso no período antes da pandemia, e uma pessoa ter feito um contato comigo via celular, perguntando o seguinte: você vai ao centro espírita hoje? Vou. Você poderia colocar o meu nome lá no seu grupo de orações? Com o maior prazer do mundo. Aí eu perguntei para a pessoa: onde você vai estar no horário que nós iremos nos reunir para orarmos pelos doentes? Nós vamos nos reunir às 20 horas para orarmos. Aí a pessoa pensou do outro lado da linha: ah, eu tenho uma festa nesse horário. Eu falei assim: meu amigo, vá à sua festa, porque no dia que você estiver disponível para Jesus, aí então você nos avise, se prepare, esteja aí conectado para que você possa efetivamente receber o auxílio espiritual. Isso é muito importante, Theo, porque até mesmo para receber nós temos que ter disciplina. Porque de nada valerá nós irmos à casa espírita, trazermos 10, 20 nomes de pessoas que a maioria delas, de repente, estão desconectadas. Então é preciso que haja o que? Disciplinamento. É preciso que a pessoa, que o doente, ele de fato queira melhorar. E disse Jesus algo muito curioso: ajuda-te, que os céus te ajudará. É a necessidade do empenho, é a necessidade da dedicação, é a necessidade de que nós nos conectemos à espiritualidade e assim nos coloquemos para que os irmãos espirituais possam melhor trabalhar junto de nós. Então, conforme você falou, o importante de tudo é que nós nos disciplinemos, que nós nos empenhemos, que nós não transfiramos aquilo que é um dever nosso, que é um movimento nosso. O movimento qual é? De nos conectarmos à espiritualidade, de aderirmos àquele tratamento, seja via passe, via oração, por exemplo. E algo muito importante é preciso que nós entendamos, que a ajuda vem, especialmente aqueles os que eventualmente sejam merecedores. O mérito é todas aquelas conquistas que nós tenhamos realizado através de nossas ações no campo do bem, que vai fazer com que nós obtenhamos aquela famosa moeda que André Luiz cita no seu livro Nosso Lar, o bônus hora, que são as atividades que nós realizamos no campo do bem, que vai somando pontinhos para nós, porque nós somos eternos pedintes, mas quando nós somos tangenciados a fazermos o bem, a auxiliarmos aí em obras de caridade, nós acabamos por esquecer que também nós temos que participar com esse movimento, com esse empenho, para que construamos os merecimentos, que sejamos melhores, que sejamos tolerantes, pacientes, humildes, enfim, que nos esforcemos, porque Jesus deixou muito bem claro: a cada um será dado segundo as suas obras.
Portanto, nós haveremos de amealhar o merecimento através de obras de caridade no campo do bem e do amor, mas com um detalhe muito importante, Theo, que não fiquemos aí pura e simplesmente realizando esse trabalho, essas atividades no campo do bem, esperando recebermos algo em troca. Porque também, para esse tipo de atitude que nós queremos barganhar com Deus, os recursos espirituais, Jesus deixou a seguinte fala, que a mão esquerda não veja o que a mão direita esteja fazendo, significando que façamos o bem, mas sem que nós procuremos obter através do exercício do bem uma paga, uma recompensa por parte de Deus. Por exemplo, Deus, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, portanto, o Senhor agora está obrigado a me dar os recursos que eu necessito para que a minha vida melhore. O Senhor entendeu, Deus? Olha, eu estou sendo muito caridoso. Isso é barganha. Isso não existe. Jesus deixou muito bem claro que aqueles que querem se utilizar dessa barganha para barganhar recursos espirituais, auxílio divino, infelizmente não é assim que funciona e não vão conseguir. É preciso que nós obremos com amor, com efetividade de sentimento, que nós nos empenhemos de fato e sem preocupação com o resultado. E aí o resto vai ser tudo por conta de merecimento e de vontade divina que nós nos melhoremos. E até você dizendo isso daí, né, Jorge, a gente não fazer as coisas esperando algo em troca. Aí eu busquei aqui que eu não lembrava o trecho, mas aqui em Mateus 6, acho que 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus pede para que a gente faça a nossa parte, que a parte dele vai ser feita também, né? Então a gente busca ele e tem essa, não que a gente queira a troca, mas isso é uma coisa automática, né? Mas a partir do momento que você faz pensando alguma coisa, pode ser que tenha uma certa inatividade, um certo atrapalho nesse caso. Jorge, eu vou fazer aqui a pergunta da Márcia. A Márcia fez essa pergunta para mim ontem, falou, deixa salvo aí, que ela falou que não conseguiria ver o programa, mas depois veria a reprise e depois iria acompanhar para ver não só a resposta dela, mas para assistir o programa depois na íntegra, né? A pergunta dela, já tem mais perguntas aqui sobre o nosso tema de hoje, mas a pergunta da Márcia é a seguinte. Bom dia, Jorge, bom dia, Theo, bom dia, Márcia. Obrigado pela resposta da pergunta de quarta passada. Acho que ela fez alguma pergunta quarta passada, você respondeu e ela está agradecendo já. Tendo em vista que todos nós somos socorridos de acordo com nossos merecimentos, como é feito esse resgate de pessoas que desencarnam antes do tempo, se não estavam na hora? E desde já ela agradece aí a sua resposta, Jorge. Márcia, bom dia para você. Ela é do Rio Grande do Sul, detalhe, ela diz que lá não para de chover, viu, Jorge? Ela tá ficando até já meia engrungida já de tanta água que tá caindo por lá. Verdade. Tá embaçado. Aqui tá calor pra danar e lá tá uma chuva que não para mais. Ô, Márcia, divida um pouco essa fartura com a gente. Estamos precisando de água aqui, né? Muita água. Amiga Márcia, obrigado pelo carinho da sua participação. Isso é sempre muito importante para que nós consigamos aí manter o nosso trabalho em constância. Amiga, a espiritualidade tem mecanismos formidáveis, especialmente no que diz respeito à misericórdia divina, para auxiliar a todos aqueles os que passam por dificuldades. Porque Jesus disse muito bem, certa feita, o seguinte, que a chuva cai sobre justos e injustos. Ou seja, que as bênçãos de Deus, ela vem para todas as criaturas indistintamente. Claro que aquelas criaturas, as que estão se pautando no campo do bem e do amor, aquelas que estão aí sempre em comunhão com Deus, não tenha dúvida que a efetividade do auxílio será cada vez mais maior. Agora, aqueles que não têm essa conexão estarão a descoberto? Claro que não. Claro que não. De qualquer modo, numa situação dessa, conforme você formulou a sua pergunta, aqueles que eventualmente desencarnarem fora do tempo e de repente não reúnem qualquer merecimento para, segundo a nossa visão, aí já é a nossa visão, é o nosso julgamento, e muitas das vezes
nós, quando olhamos para essas situações, olhamos com olhos de julgadores, que nós não podemos ser jamais, porque julgador é apenas um, que é Deus. Então, aos nossos olhos, parecia que aquela pessoa, ao desencarnar, não vai ter auxílio nenhum. É um erro pensarmos assim, porque o auxílio vem ao seu tempo. Por exemplo, André Luiz desencarnou numa situação bem complicada, bem difícil. Ele não tinha qualquer vinculação às questões religiosas. Ele era um ateu praticamente. E ele ficou na espiritualidade inferior ou no umbral por mais de 8 anos. Nem por isso ele ficou à mercê das próprias dores, dos próprios sofrimentos, porque desciam caravanas de espíritos de outras regiões superiores a nosso lar, ao umbral, às regiões umbralinas, para auxiliar aqueles os que estavam lá ou que estão lá vinculados. Isso nós vemos também naquela obra de Ivone do Amaral Pereira, intitulada Memórias de um Suicida, onde caravanas de espíritos superiores, amigos, são formadas para descerem a esse vale de dor e de lágrimas, que é o Vale dos Suicidas, e ali auxiliar aqueles os que estão em situação de dor, de dificuldade. Só a título de comparação, as pessoas que eventualmente se predispõem a auxiliar aqueles os que estão em situação material, os que estão aqui no mundo, como, por exemplo, é comum nós irmos às favelas, ou a situações, ou a locais onde criaturas estão em situação de muita dificuldade, e lá, seja a casa, seja nós individualmente, levamos o alimento, levamos alguma coisa, um medicamento que possa minorar as dores daquelas criaturas. Nós vamos lá, Theo, ou as atividades assistenciais da casa vai até esses lugares de dor, de dificuldade, de privação material, sem levarmos em consideração se as pessoas que estão lá sendo destinatárias, beneficiárias desses recursos, se elas têm ou não merecimento. Olha só, se nós homens que somos imperfeitos, nós fazemos isso independentemente daquelas pessoas terem ou não merecimento, o que dizer em relação a Deus e à espiritualidade quando, por exemplo, alguém desencarna, aparentemente aos nossos olhos não ter merecimento algum, se do outro lado elas vão ou não receber algum auxílio espiritual? Receberão no tempo certo, dentro do seu merecimento, mas ninguém ficará, em hipótese alguma, a descoberto. Exemplo disso é quando Jesus disse que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Mesmo que eu tenha que deixar 99 delas ali no aprisco e ir de encontro àquela única que se desgarrou, eu vou fazer isso. Olhem só, é a misericórdia divina, não levando em consideração a denominação religiosa para nos auxiliar em nossas dores e dificuldades. Jorge, a nossa amiga, cadê aqui? A Ana lá de Lençóis Paulista. A Ana está acompanhando todos os programas praticamente aqui, que alguns nomes ligados ao da cidade a gente tem uma lembrança mais rápida, né? Ela pergunta assim, Jorge, a oração que o médico faz, acredito que seja para ali o trabalho dele e para que o paciente não venha a desencarnar, né? O exemplo de uma cirurgia. Mas e se o paciente não tem merecimento? O médico seria prejudicado? Oi, Ana. Bom dia, amiga. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua participação. Minha amiga, independentemente daquele paciente não orar e sequer descrer da ajuda divina, em relação àquele que crê, em relação àquele que está ali a realizar o seu trabalho, não tenha dúvida que não vai haver um bloqueio, muito pelo contrário. O importante é que o profissional que vai realizar aquele procedimento, digamos, cirúrgico, ele estando já conectado à espiritualidade, aos médicos do além, ele vai receber todo o assessoramento para que o seu trabalho seja realizado, seja efetivado. Agora, o paciente, sim, ele vai receber todo o auxílio que aquele profissional estiver capacitado para lhe oferecer. Daí em diante, se aquele procedimento cirúrgico
vai ou não surtir o efeito, seja para minorar ou até mesmo eliminar aquela patologia, aquele distúrbio, aí já é outro detalhe. Aí vai entrar no cômputo do merecimento daquela criatura, se ela vai ou não receber os benefícios daquele procedimento cirúrgico. Então você entendeu? Uma coisa é aquele que está fazendo o seu papel, o médico, e que ele é uma pessoa espiritualizada, não necessariamente espírita, mas ele é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que se apega a Deus, que antes de partir para o seu trabalho de cirurgia, por exemplo, ele faz ali uma oração, um recolhimento. Isso é muito bom, isso é excelente. Reforçamos ainda mais aquela visão dada por André Luiz e a fala, se os médicos orassem. Então, ele vai fazer o trabalho dele, agora cabe àquele que vai submeter-se a esse tratamento ter fé. O médico vai fazer o trabalho dele muito bem feito. Agora, se esse trabalho vai surtir o efeito almejado, aí nós vamos entrar numa outra frente, ou seja, vamos analisar o contexto em que aquele paciente está inserido e verificarmos, obviamente quem faz isso é a espiritualidade, verificar quais são os méritos e os deméritos daquela criatura. Ele terá que passar mais um pedacinho difícil aí, aquele procedimento cirúrgico só foi até um certo ponto e não foi até ali o ponto de eliminar toda a sua doença, toda a sua dor. Então é a espiritualidade que vai analisar. Independentemente dele ter fé ou não, vai entrar no cômputo aí a análise feita pela espiritualidade para verificação do passado dele, do presente dele. E aí então a espiritualidade vai dizer, tem mérito, não tem mérito. Então vocês estão vendo a situação que nós temos que analisar. Uma é o médico que vai fazer o seu papel, o trabalho dele vai ser muito bem feito. Outro é se esse trabalho vai surtir o efeito almejado, aí já vamos entrar na esfera de avaliação do paciente e a espiritualidade vai levantar o histórico dele, digamos assim, o currículo dele para verificar se ali ele tem pontos positivos que possa ajudá-lo, inclusive, no processo de recuperação total, de cura total, digamos assim. Hoje nós estamos falando sobre medicina e espiritualidade, até trazendo para vocês aqui, falando um pouco também sobre... Essa semana está acontecendo o lançamento desse livro aqui, ó, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. A livraria e a editora SEAC estão fazendo um belo trabalho de lançamento desse livro do Sidney, que é a sequência desse livro aqui, ó, Dr. Galton, o Restaurador de Passados. Nesse daqui, o Dr. Galton, que é um psiquiatra, se vê as voltas aí com a TVP, a Terapia de Vidas Passadas, e através desse livro ele se aproximou da doutrina espírita. E a gente trouxe esse tema hoje porque nesse tema o Sidney, ele trata da relação que tem mais ou menos a primeira pergunta que eu fiz hoje para o Jorge, que é a medicina e a espiritualidade. E aqui tem uma coisa muito interessante que o Sidney trata, que é a reunião das religiões. Em determinados casos que acontecem no livro, temos aí a doutrina espírita, a religião evangélica e a religião católica trabalhando em conjunto para atender pacientes, como é o que o Jorge acabou de dizer aí, sobre aqueles que têm ou não merecimento. O guia espiritual, o mentor do Dr. Galton também ajudando muito e intuindo essas pessoas, o pastor, o padre e também o Dr. Galton, com algumas outras pessoas relacionadas à doutrina espírita, para trazer esses casos e, com a espiritualidade, ajudar a resolver alguns deles. Lembrando a vocês que hoje também teremos, às 20 horas, mais uma palestra com lançamentos. Cada palestra da semana tem um convidado diferente, com a participação do Sidney e do Renato Leandro, que é ali da nossa editora SEAC, fazendo aí algumas perguntas e abordando esse tema que a gente trouxe para o programa de hoje, medicina e espiritualidade. Inclusive, o Jorge já citou 2 vezes, Se os Médicos Orassem. O título provisório desse livro chegou a ser esse, Se os Médicos Orassem, e o Sidney optou por Dr. Galton, o Construtor de Futuros, fazendo uma alusão ao título anterior, Dr. Galton, o Restaurador de Passados. Jorge, a próxima pergunta vem da nossa amiga Elda, deixa eu ver, é a Elda.
Elda Souza Santanelli. Depois ela tem um pequeno relato aqui que a gente vai ler, mas a pergunta dela é a seguinte: um médico com fé e um médico ateu ou incrédulo faz alguma diferença na hora de salvar vidas? Você meio que já falou alguma coisa nesse sentido, né? Oi, Elda. Bom dia, nossa amiga. Muita paz para você. Não tenha dúvida que a fé é um instrumento potencializador de recursos espirituais. Porque Jesus Cristo, nossa amiga, havia dito certa feita o seguinte: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá. Verifiquemos que o grão de mostarda é um grão pequenino, minúsculo, quase imperceptível, de tão pequeno que é. E Jesus disse o seguinte: se nós tivéssemos fé, mesmo que mínima, mesmo que pequenina, nós poderíamos realizar grandes coisas. E olhe que ele não exigiu que nós tivéssemos uma fé do tamanho de um caroço de abacate, por exemplo, Theo. É verdade. Porque se assim fosse, nós iríamos fazer coisas mirabolantes. Mas com um pontinho de fé, nós já conseguiríamos fazer muita coisa e ser o suficiente, disse o Cristo. De modo que, diante dessa passagem de Jesus e diante da sua pergunta, eu posso lhe responder o seguinte, amiga: sim, faz uma diferença enorme entre aquele médico que tem fé, aquele médico que é espiritualista, ou espírita, ou religioso que seja, daquele ou daqueles médicos que são incrédulos ou ateus. A diferença é enorme, muito grande, destes os que não têm fé em relação àqueles os que têm fé. Por quê? Porque os que têm fé, eles abrirão o quê? Um canal de acesso da espiritualidade a eles. E com isso, eles receberão uma gama maior de recursos. A mente deles vai estar em expansão, expandida a ponto de abarcar influenciações espirituais que vai se agregar ao conhecimento que eles já possuem. Diferentemente daqueles os que estão numa situação de incredulidade ou de ateísmo, eles têm a inteligência, têm a bagagem, têm a cultura deles, mas, sob o aspecto espiritual, a mente deles vai estar assim, blindada, fechada. E a espiritualidade, para ter acesso à mente deles, vai tentar encontrar uma brechinha que seja, mínima que seja, para tentar de qualquer modo fazer com que eles recebam também essa gama de recursos espirituais que favoreçam os pacientes, os doentes. Então você observa que aquele que dá vazão às influências espirituais é uma porta escancarada aos espíritos superiores, e o acesso dos espíritos à mente desses médicos espiritualistas, espíritas, religiosos que sejam, vai ser muito mais dinâmica, muito maior, ao passo que o acesso da espiritualidade à mente daqueles os que estão ali fechados no ateísmo ou na incredulidade, vai praticamente fechar o acesso da espiritualidade à influenciação em relação a esses médicos incrédulos ou ateus. Mas, repito, com base nessa obra Missionários da Luz, com base na frase do mentor que disse para André Luiz: se os médicos orassem. Não quer dizer que esse o que é ateu, que é incrédulo, que a espiritualidade pura e simplesmente vai descartar: eu não vou lá influenciar esse camarada ou esses camaradas ateus aí, porque eles não merecem, porque eles não estão em conexão com Deus, então eles não valem a pena, eles estão aí fadados ao fogo do inferno. Não é assim. A espiritualidade não nos olha assim. Sejam ateus,
sejam espiritualistas, eles terão acesso da espiritualidade sim. Porém, nuns vai ser um acesso mais fácil, aqueles os espiritualistas, naqueles os que não são espiritualistas, são ateístas, por exemplo, vão ter acesso. Mas o acesso da espiritualidade vai ter que ser secundado por um esforço maior para, inclusive, auxiliar esses profissionais da saúde nesse ou naquele setor de atividade. Jorge, a Elda não é bem uma pergunta, ela fez uma colocação aqui, mais tipo um testemunho, né? E eu gostaria que ao final você falasse alguma coisa para ela, porque ela diz assim: eu estive à beira da morte em 1994, com os 2 pulmões comprometidos. Fui levada pela minha mãe, pela minha tia, pela minha tia ao centro espírita e lá fui submetida a uma cirurgia espiritual. Alguns dias depois voltei ao médico e ele não soube explicar como eu sarei. Meu pulmão esquerdo, o mais atingido, parecia nunca ter tido nenhum mal. Muito teimosa, voltei ao vício do cigarro, mas com muita ajuda, vendo as palestras, estou há 1 semana sem cigarro. Com muita força de vontade, vou me curar desse vício. E tenho gratidão por essa cura e oportunidade de novamente me livrar desse vício. Muito bom, interessante. Uma salva de palmas para nossa amiga pelo seu esforço. E você vai chegar lá, não tenha dúvida, companheira. Não tenha dúvida. Ô Jorge, nessa situação dela, ela tem que se pegar bem. O Sidney sempre diz isso, que não existe oração perdida. Ela tem que se pegar bem a oração também, e como você disse aí, né, convocar os espíritos, né, porque a mente dela não vai estar blindada como algumas, para que eles possam sempre estar intuindo, sempre estar dando força, sempre estar ajudando a ela a se, vamos dizer assim, distrair com outra coisa para fugir disso, porque isso daí também pode ser alguma coisa que vai levando, e ela tem que voltar agora dessa vez com um pouco menos de dívidas, né? É verdade, Theo. Quando nós entramos aqui na Terra, nós entramos com uma bagagem imensa de dívidas que estamos trazendo de outras existências. E quando aqui chegamos, a meta é que nós quitemos essas dívidas. Não na totalidade, porque muitas vezes elas são imensas. Nós temos aí um pacote de dívidas muitas vezes maior do que o saco de brinquedos do Papai Noel. E aí o que acontece, Theo? Infelizmente, por uma invigilância de nossa parte, por um escorregão, nós acabamos por nos comprometer ainda mais na presente existência. Nós contrairemos mais dívidas. E quando sairmos daqui, nós vamos sair com aquelas dívidas que já tínhamos trazidos de outras épocas, que a existência foi uma oportunidade para quitarmos elas e não quitamos. E aí o que é pior, vamos sair dessa vida, porém, com mais outro pacote de dívidas. Aí vamos ter dívida acumulada. É quando, numa próxima existência, a espiritualidade, para a nossa própria melhoria, entende por bem em nos franquear, ou seja, garantir uma futura existência, porém, só que uma existência cheia de dificuldades, de dores, de aflições. Muitos de nós, os que eventualmente estamos aí enfrentando existências de sofrimento crudelíssimo, de amarguras, de dores, nós talvez podemos ser aqueles os que em outras épocas não aproveitamos das oportunidades e hoje estamos aí com uma dívida acumulada, uma dívida imensa e não podemos mais perder tempo. Nós temos que abandonar essas nossas viciações, essas nossas imperfeições. Não digo na totalidade, não quer dizer que eu estou falando aqui que nós temos que nos tornarmos santos de uma hora para outra. Isso não é possível. Isso é impossível até. Mas o que nos cabe fazer é tomar essa consciência, olharmos para trás, vermos quanto tempo já perdemos e quanto tempo ainda temos aí pela frente para começarmos a mudar de fato, de vez, essa nossa atitude de repetição de existências, repetição de erros. E aí começarmos de fato a trabalharmos pela nossa
melhoria pelo nosso crescimento espiritual. Jorge, mandar aqui um abraço especial para o nosso amigo Sérgio Totti, que está nos apoiando aqui, trazendo alguns comentários, algumas perguntas também. Tem até um relato dele que a gente vai passar aqui, ele passou, né? A gente vai fazer aqui. Mas a pergunta agora é do Teófilo. Eu até pensei, falei, ô Sérgio, sério, Teófilo? Ele falou, sim, fui chefe dele quando a gente trabalhava junto. O Teófilo pergunta assim, Jorge, existe medicina preventiva para a alma? Seria evitar vícios? Bom dia, Teófilo, muito obrigado pelo carinho da sua participação. Bom dia, Sérgio Totti, um forte abraço para você, nosso amigo e companheiro. Teófilo, existe sim, meu amigo, uma colocação muito inteligente, essa que você fez, bastante curiosa e inteligente, porque se nós temos que, enquanto estivermos aqui na Terra, adotarmos um procedimento de prevenção de doenças, através de movimentos que nos garantam uma saúde mais fortalecida, seja através de exercícios, uma alimentação regular e tudo aquilo que nós já sabemos. É só pôr em prática, para prevenirmos doenças. Aí você pergunta, do mesmo modo, nós poderíamos também realizar prevenções sob o aspecto para evitarmos doenças da alma? Não tenha dúvida. Porque tudo isso que o Espiritismo preconiza e as demais religiões também são terapêuticas, são princípios, são ensinamentos visando prevenir todos nós de contrairmos vícios, de aumentarmos as nossas dívidas, para que isso não gere maiores problemas às nossas saúdes espirituais, digamos assim. Porque toda vez que nós saímos do caminho do bem, saímos ali dos holofotes do bem, da boa ação, da boa atitude, e caímos ali no caminho de trevas, no caminho de erros, vocês podem ter certeza que nós estamos nos aproximando das doenças da alma. Então a profilaxia, ou seja, o instrumental preventivo a essas doenças da alma, não tenha dúvida, são as boas ações, o cultivo das virtudes, vivermos em paz conosco, com Deus e uns com os outros. Então, tudo isso que nós estamos vendo que a doutrina preconiza, que a doutrina nos ensina, é uma terapêutica preventiva para que evitemos males maiores, como Jesus, certa feita, havia dito àquela mulher que fora pega em adultério, quando os homens que estavam acusando ela e queriam apedrejá-la, se retiraram depois que Jesus deu-lhes uma lição de moral. Todos foram embora, ficou só Jesus e a mulher, e Jesus pergunta para ela, mulher, onde estão aqueles os que te acusavam? Foram embora, Senhor. E Jesus diz para ela, e eu, porém, vos digo, vá e não tornes mais a pecar, para que não te suceda males maiores. Olha só. Então é Jesus dizendo, basta de estarmos vinculados no caminho do mal. Por quê? Porque se continuarmos nessa repetição, nesse círculo vicioso, isso vai fazer com que nós adoeçamos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser essencial, e isso futuramente vai ter repercussões em existências às quais nós teremos que voltar novamente tantas quantas vezes forem necessárias. Serão aquelas existências em que nós iremos trazer corpos doentes. Por quê? Por causa de nossos comportamentos inadequados, que geram doenças, que geram desequilíbrios à alma. Então não tenha dúvida, Teófilo, essa sua pergunta é muito interessante, de modo que nós estamos aqui na vida física com essa meta de prevenirmos doenças que já trazemos, que já somos portadores, inclusive. Só para você ter uma ideia, nessa obra Missionários da Luz, Theo, o caso de Segismundo, ele confiscou, ele assassinou o seu desafeto num passado lá meio distante. E depois que o corpo dele estava sendo projetado pelos engenheiros da espiritualidade no campo aí da biogenética, digamos assim, espiritual, eles verificaram que, notaram ali um mapa perispiritual do futuro corpo de Segismundo, uma marca que estava impressa na região cardíaca do futuro corpo, olha só.
Aí os técnicos espirituais viram aquilo, depois levantaram todo o histórico dele e é que ele tinha dado um tiro no seu desafeto, numa existência passada aí, e o tiro afetou o coração da sua vítima. Aham. E afetou ele, olha só. Então, o que nós fazemos para os outros, fazemos para nós. Para nós. Mas aí os espíritos disseram o seguinte, olha, não tem como tirar isso aqui não, vai ficar. Mas tem um detalhe, meu amigo, como você trabalhou muito aqui na erraticidade, ou seja, enquanto desencarnado, está se preparando para voltar ao mundo físico, você amealhou merecimento para que esse problema que está ali no seu mapa astral não venha à tona enquanto você estiver na Terra, encarnado nessa próxima existência. Esse problema cardíaco que está aqui, que ele deveria vir, ele não vai vir à tona. Por quê? Porque você fez tanto bem desse outro lado da vida e teve outros também pontos positivos na sua última existência, apesar de ter matado uma pessoa aí, que isso está entrando no cômputo da balança divina, da justiça divina, é maior, os seus méritos são maiores que os seus deméritos. Mas aquele probleminha cardíaco vai ficar porque está impresso, seu, isso é seu. Olha, preste Até bem para atenção. não deixar ele esquecer. Exatamente. Né? Eles falaram assim, presta bem atenção, Segismundo. Se você aproveitar essa existência futura que está sendo preparada para você e fizer todo o bem necessário, aí vem a questão do Teófilo. Prevenir-se, através da prática do bem, do apego às virtudes, o que vai acontecer com aquele problema cardíaco? A tendência é que as boas ações acabem por curar aquela chaga, aquela mancha que está no seu perispírito. Agora, se você fizer uma situação inversa, contrária, ou seja, você esquecer dos compromissos e cair no campo do mal, das viciações, etc e tal, o que vai acontecer? O mal que você fizer vai servir de gatilho para que aquele problema que vai ficar escondidinho ali venha à tona, emerja e você vai ter o quê? Uma cardiopatia séria. E aí vai ter sérios problemas. Sérios problemas cardíacos. Então, vai estar guardadinho ali, com base na terapêutica profilática do bem e do amor que ele exercitar, aquilo não vai emergir, não vai irromper em forma de doença cardíaca. Agora, se ele descambar, aí aquilo vai aparecer. Porque está lá, quietinho. Aí vem a questão do Teófilo. Sim, Teófilo, nós temos essa atividade preventiva para evitar que males que eventualmente nós tenhamos ali guardadinho, dentro de nosso perispírito, não aflorem, né? Não aflore. Então, daí a importância de estarmos sempre, como disse Jesus, em oração e vigilância, para que não caiamos em perturbação, seja física, seja mental. Tá certo. Jorge, eu estava aqui preparando, tem aqui uma pergunta que eu estava esperando um momento para fazer, e esse relato do Sérgio que eu vou ler agora, ele vem de encontro com a minha pergunta que eu faço ao final dessa leitura aqui. Ele falou assim, ó, é o Sérgio Totti que vivenciou isso no ano de 2018. Um fato vivenciado por mim e minha esposa, fiz uma cirurgia espiritual na cidade de Franca, no IMA, Instituto da Medicina do Além, com o espírito do doutor Ismael Alonso, com o médium João Berbel, uma cirurgia do coração. Minha esposa, sendo médium vidente, ela assistiu na íntegra a essa cirurgia. E o interessante é que são várias entidades que participam, exatamente como uma equipe cirúrgica, e na maioria pensamos que se trata de um único espírito que realiza a tal cirurgia espiritual. Ao final se retiraram um a um e por último o doutor Ismael. E a mensagem que ele mandou em pensamento foi apenas gratidão. Ele ainda diz aqui no final do texto dele que depois disso ele fez uma cirurgia física, né? Essa cirurgia física durou 8 horas. E ele acredita que se não tivesse essa espiritual, talvez ele não resistiria a essa cirurgia física. Ele disse que foi para a mesa de cirurgia às 14 horas e saiu depois das 22 horas. E a minha pergunta vem de encontro, você pode fazer o comentário sobre o relato dele, é justamente isso que ele estava falando, que era o que eu ia perguntar. Não é só o médico aqui, não orando, ou não sei, todas essas situações que a gente já disse. Tem todo o entorno dele, Jorge. Tem a pessoa que segura os instrumentos, tem um enfermeiro, tem um anestesista.
talvez o médico não orou ou não tenha o costume de orar, mas essas outras pessoas fazendo essa oração, ou uma delas, ou todas elas, isso também ajuda e muito num procedimento cirúrgico, né, Jorge? De os espíritos atuarem naquela situação, mesmo você tendo dito que o médico não sendo espiritualizado ou sendo ateu, eles vão agir da mesma maneira. Mas essas pessoas que estão no entorno, a equipe de cirurgia, fazendo essa oração, isso ajuda em muito. Eu acredito que na maioria dos hospitais deve ter muitas pessoas que fazem esse tipo de situação, né, Jorge? Sem dúvida alguma, Theo, porque naquela obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, nós vemos ali o caso de uma criança de apenas 8 anos. Não, esse da Entre a Terra e o Céu não. Obreiros da Vida Eterna. Entre a Terra e o Céu tem um caso também, mas só é de uma adolescente, 15 anos. Obreiros da Vida Eterna. Ali nós temos um caso de uma criança de 8 anos de idade. 8 anos. 8 anos. Que está muito preocupada com a saúde da sua avózinha, que está praticamente ali prestes a desencarnar, e a criança faz oração em benefício da sua avó aqui na Terra. Aí o que acontece? Aquela oração se projeta para as regiões superiores do além, a espiritualidade recebe aquele apelo, aquele clamor daquela criança, vem em socorro daquela avó e concede a ela uma moratória. Ou seja, uma prorrogação do processo desencarnatório dela. A pedido de quem, Theo? De uma criança de 8 anos. De 8 anos. Então, isso que você está falando é muito verdade. Por exemplo, se dentro de um centro cirúrgico nós temos ali, além do médico e os seus auxiliares, apenas um ora, imagine, por exemplo, você estar num local, numa caverna escura, com 10 pessoas, e apenas um tem um isqueiro, ou tem uma lanterna. Vai iluminar? Vai. Vai iluminar. Para todos, né? Para todos. Não vai iluminar só a escuridão daquele que acendeu aquele isqueiro ou aquele farolete. Vai iluminar para todos. Porque a oração, ela abrange a todos. Então, se tem uma enfermeira, uma instrumentadora, ou enfim, quem quer que seja ali dentro, que vai fazer uma oração, independentemente dos outros não fazerem, a luz daquela pessoa vai se projetar para todos. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Até isso que você dizendo do isqueiro, a gente já lembra também, sempre que alguém fala alguma coisa que favorece também outras pessoas, a gente sempre lembra do sol, né? O sol não brilha só para você, só para mim, só para um cachorrinho ou só para uma flor. Ele brilha para todos. Jesus falou isso. A chuva vem para justos e injustos. Então, ou seja, para todos. Para todos. É assim que funciona. E parabéns, Sérgio, pela vitória obtida nesse procedimento cirúrgico que durou todo esse tempo aí. É merecimento seu. E sem dúvida alguma, Theo, esse merecimento deveu-se em muito ao procedimento espiritual que ele havia submetido, penso eu, não sei se ele falou aí na descrição, anteriormente lá em Franca, minha terra natal, inclusive. Né? E a espiritualidade, muito com certeza, nesse procedimento espiritual que ele se submeteu diante aí do Dr. Ismael, esse espírito, deu aí uma calibragem no seu organismo perispiritual com reflexo no corpo físico, e quando ele posteriormente submeteu-se a esse procedimento cirúrgico, ele já estava ali com o caminho preparado, digamos assim. A espiritualidade preparou o caminho dos médicos. Se eu não estiver enganado. Então, acho que ele fez primeiro o procedimento espiritual foi. E depois o procedimento físico-material. Então, eu acredito muito que a espiritualidade deixou tudo ali preparadinho, abriu campo para os médicos poderem realizar aquele procedimento cirúrgico e ter obtido esse êxito, sem dúvida alguma. Ele ainda diz aqui, ó, esse relato que eu fiz da minha experiência nessa cirurgia espiritual foi em 2018, antes da cirurgia física. Entendi. Aí ele ainda diz, acredito que se não fosse ela, eu não resistiria à cirurgia física que durou mais de 8 horas na mesa. É como você disse. Então a espiritualidade já fez uma preparação espiritual para que no material depois ele resistisse até, né? E até hoje, graças a Deus, está aí junto com a gente e nos ajudando, principalmente aqui nos programas do Centro Espírita Amor e Caridade, Jorge. É verdade. Theo, só uma parte aqui.
Eu estou me sentindo... Dá para você colocar os dois quadrinhos aí, fazendo um favor? Eu e você? Aí. Eu estou me sentindo no umbral e você no céu. Você está no paraíso. Você está observando? Eu tô com... Tem nuvens aqui, mas não necessariamente um paraíso, né? Eu vou pedir para os amigos internautas aí fazerem uma campanha para que me coloque no céu também. Né? Porque o Theo está no céu e eu estou aqui no inferno, aqui no umbral. Olha a diferença de ambiente. Brincadeira. Falar nisso, Jorge, a gente está chegando no final. Antes de encerrar, eu vou falar mais uma vez do livro do Sidney, que é a semana de lançamento. Em uma determinada resposta sua, me veio à mente, acho que foi quando você falou do André Luiz, que ele ficou os 8 anos no umbral e de vez em quando alguns grupos espirituais vinham ali para auxiliar e até tentar tirar ele dali. O desenho que veio na minha mente foi que a gente pensar nessas pessoas que vivem em situação de rua, né? Muitas vezes tem igrejas ou ONGs ou pessoas mesmo que fazem ali comida e levam para essas pessoas. Não querendo nos colocar em uma situação melhor. Mas a gente poderia considerar isso já um umbral em vida, Jorge? Até pelo desenho dessas pessoas que vêm, dão dicas, tentam tirar, a pessoa talvez até sai, mas depois volta, ou a pessoa nem quer sair dali, fica ali ainda, muito desanimada e prefere... Muitas têm família, a família até aceita a pessoa de volta, mas a pessoa não quer sair. Dá para entender dessa maneira? Dá sim, Theo. Levando-se em consideração a fala de André Luiz, que disse certa feita que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, o que nós estamos vivendo aqui é um reflexo do mundo espiritual. É uma cópia, porém imperfeita. E é verdade. Por exemplo, se olharmos ali para Cracolândia, você viu aquelas pessoas andam igual zumbis. É deprimente imaginarmos que aquilo existe ali ao entorno de bairros, inclusive nobres de São Paulo. Então, não deixa de ser, com certeza, uma parte materializada do umbral aqui na Terra. Porque no umbral, conforme nós lemos as obras de André Luiz, é basicamente isso. É sofrimento, é dor, é pranto, é ranger de dentes, é pessoas azumbizadas, como disse Raul Teixeira Raul Seixas, numa das suas músicas, azumbizado. Então, sim, com certeza, nós podemos dizer que isso daí já é uma prévia do que, evidentemente, é o mundo espiritual astral inferior. Então, você vai para certos pontos, para certos rincões aqui na Terra, você vê um paraíso, na espiritualidade tem regiões paradisíacas. E você vai também aqui na Terra em regiões que são aí deprimentes. Não deixa de ser um reflexo do mundo astral em relação ao mundo espiritual, sem dúvida alguma. Tá certo. Só um último comentário aqui do Sérgio. O Sérgio é cheio de graça. Ele falou assim, ó... A comunicação entre o céu e o umbral é o microfone, que é igual, pelo menos isso. É bem isso. Ele falou aqui que os microfones são iguais e parece que estão meio interligados aqui, ó. Então não tem muito problema não, viu, Jorge? Interessante. O Theo lá no céu se comunicando comigo que está aqui na Terra. Olha que interessante, gente. Para encerrar o nosso programa, mais uma vez falando para vocês que estamos na semana de lançamento do livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros, que é a sequência do Dr. Galton, o Restaurador de Passados. Nessa daqui, o Sidney aborda o que falamos um pouco aqui no programa de hoje sobre a espiritualidade e a medicina. E o trabalho junto, claro, como a espiritualidade, o Jorge sempre diz isso, o Sidney também sempre diz, não faz acepção se é evangélico, se é católico, se é espírita, a espiritualidade ajuda os espíritos e todos nós somos espíritos, todos nós, tendo merecimento, vamos ser ajudados. E o livro realmente ficou muito bom e hoje teremos mais uma palestra de lançamento com mais um convidado especial. Convidamos todos vocês a acompanharem à noite a partir das 20 horas. Lembrando que esse livro você encontra no site www.sidneyfernandes.com.br, na Editora SEAC, www.editoraseac.com.br e aqui em Bauru, na Livraria SEAC, na Jalovi do centro da cidade e do Altos da cidade e no Empório Cultural, no Bauru Shopping e também no Boulevard Shopping Nações. Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Eu, da minha parte, já agradeço a sua presença, agradeço a sua participação, a pergunta de vocês. Semana que vem estaremos de volta, eu e o Jorge aqui, quem eu convido para fazer a nossa oração final para o encerramento do nosso programa na manhã de hoje. Jorge.
Obrigado, Theo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, ouvintes. Muita paz a todos. Neste instante, convidamos então para uma prece de agradecimento a nosso Senhor. Amado Mestre Jesus, companheiro e amigo, nós te agradecemos por mais esta abençoada oportunidade do aprendizado. Pedimos que nos despeça na tua paz e abençoe a todos aqueles que nos ouviram, aqueles que eventualmente estão numa situação de dor, de angústia e aflição. Pai, perdoa-nos as faltas e as falhas, ajuda-nos hoje e sempre, e que assim seja. A medicina, sendo um instrumento de Deus para minimizar as dores humanas, está ampliando os seus horizontes. Novas conquistas atestam que o cultivo da espiritualidade previne e cura doenças. O passo seguinte será o diagnóstico das causas das enfermidades que se situam na intimidade da alma. Este livro trata exatamente da humanização da ciência, que se aproxima cada vez mais da medicina da espiritualidade com resultados altamente positivos. Dr. Galton, o construtor de futuros. Sidney Fernandes em sua nova obra. Vem aí!